Bom dia! Hoje em gramática nós vamos estudar período composto, formado por orações subordinadas substantivas. Então nós vamos estudar a descrição, a norma e as operações de sentido. Para tanto, vamos fazer uma retomada de alguns conceitos sobre frase. O que é frase? Frase é todo e qualquer enunciado de sentido completo, breve ou longo. Tipos de frases. Em língua portuguesa nós vamos ter frases nominais e frases verbais. As frases nominais são consideradas não orações. Por quê? Elas não têm verbo. Elas são apenas nominativas, então nós não faremos análises sintáticas dela. Elas não são orações. Para ser oração é necessário que tenha verbo, mas elas têm sentido. Alô? Oi? Atenção, cão bravo. O ponto delimita a extensão da frase, que pode ser curta ou longa. Ainda que tenham sentido completo, não são orações, porque, como característica, elas não têm verbo. As frases verbais são chamadas oracionais, ou seja, elas têm verbo. Se elas têm verbo, elas são orações. Então, podemos fazer análise sintática das orações. Aqui um exemplo. Quem fala? Eu tenho o verbo fala, verbo expressa uma ação. Então aqui eu tenho uma frase verbal e nós chamamos de oração. Escreva isto. Verbo escreva, nós temos um verbo, uma oração. As orações com um verbo só, elas são consideradas período simples. A oração é chamada de oração absoluta. Então vejamos aqui. Frases verbais, como eu disse ali, orações. Período simples, característica por um verbo. A oração vai ser chamada oração absoluta. Período composto, formado durante a extensão frasal. Nesse percurso de uma letra maiúscula a um determinado ponto, se eu tiver dois ou mais verbos, nós teremos período composto. Período composto é formado por duas ou mais orações. Lembremos-nos de que cada oração, é expressa por um verbo, tá bom? E que cada oração, num período composto, ela vai ter um nome depois, que nós vamos estudar. O período composto, ele pode ser classificado por coordenação e por subordinação. Os períodos compostos. Período composto por coordenação. Coordenação, as orações livres, que mais à frente nós vamos estudá-las. Nós vamos ter as orações coordenadas assindéticas e sindéticas. As sindéticas serão chamadas de aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Já o período composto por subordinação, nós teremos três tipos de orações. As orações subordinadas, substantivas, são as que veremos daqui a pouco, as adjetivas e as adverbiais. Então, começando a nossa aula com orações subordinadas substantivas. Lembremos-nos de que é um período composto, então na extensão frasal nós vamos ter dois ou mais verbos. Então, por isso são chamadas de orações. Subordinadas é porque vai haver um grau de dependência entre uma oração e outra. Uma complementa o sentido da outra. Substantivas porque elas têm característica de substantivo. Eu posso transformar a oração subordinada substantiva em um mero substantivo ou numa expressão substantiva. Então, elas desempenham funções próprias de expressões substantivas e exercem as funções sintáticas de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. Nós vamos ver uma por uma, tá bom? Bom, então, o que liga uma oração a outra no período composto por subordinação, onde nós temos orações subordinadas substantivas? Os dois conectivos, que e o se, nós vamos chamar de conjunções integrantes.
maior uso em que, né, do que em se. Então as duas conjunções são integrantes, elas terão a função de ponte ligando uma oração a outra para completar o sentido da oração, porque as orações são subordinadas, uma depende da outra para ter o seu sentido completo, tá bom? Nós vamos ter a oração base, que é a oração principal, aquela em que não vai haver o conectivo, tá? Ela é a base que vai ligar a oração subordinada, né? Através do que nós chamamos de que ou se, as conjunções integrantes, com maior uso em que. Então nós vamos fazer passo a passo as exemplificações, né? Porque essas orações subordinadas substantivas, elas podem ser ligadas ao verbo da oração principal ou ao nome da oração principal. 3, né? Se ela exercer a função de sujeito, no período simples nós temos sujeito. No período composto, o sujeito vai ter verbo, então ele vai ser chamado de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Nós vamos usar a abreviatura aqui, a sigla, né, porque o nome é muito grande. Se exercer a função de objeto direto, a oração será chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Como objeto indireto, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ligados ao nome da oração principal. Como complemento nominal, a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Como predicativo, oração subordinada, substantiva, predicativa. Como aposto, oração subordinada, substantiva, apositiva. Então vamos treinar aqui numa análise sintática, né? Extraindo essa nomenclatura. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Eu vou transcrever aqui no quadro e fazer análise sintática desses períodos, tá bom? Então o primeiro período aqui eu tenho é verdade que as aparências enganam. Bom, eu tenho aqui um período composto por subordinação. Como que eu sei primeiro que é um período composto? Desta letra maiúscula até este ponto, quantos verbos eu tenho? Então eu já numero. Põe o Vzinho e numero a primeira oração. Cada verbo é uma oração. Então aqui eu já tenho uma oração. Onde vou ter outro verbo? Enganam. Então V, segunda oração. Então, nesta extensão frasal, nós temos duas orações, dois verbos. O que está ligando esse verbo, essa oração, a esta? Que nós chamamos de conjunção integrante. CI. O quê? Eu separo aqui. Vamos lembrar que cada verbo tem o seu sujeito, né? Então, qual é o sujeito aqui de enganam? No período simples, nós faríamos uma pergunta assim. Antes do verbo, nós fazemos a pergunta o que ou quem, né? O que ou quem para descobrir o sujeito. Então, quem engana? As aparências. Então, as aparências, sujeito simples do verbo enganar, né? Então, esse verbo tem um sujeito. E o verbo é? Vamos descobrir o sujeito dele. O que é verdade? Que as aparências enganam. Tudo isso daqui, que as aparências enganam, é o sujeito do verbo é. É que nós falamos invertido em português. Usamos o hipérbato, uma figura de construção sintática, a inversão do sujeito em relação ao predicado. Por ordem direta seria que as aparências enganam, é verdade, mas nós falamos invertido. Agora vamos voltar aqui. Eu tenho a conjunção integrante, tem esse verbo. Então, esse verbo expressa essa oração, né? Que ela é introduzida, iniciada pela conjunção integrante que. Tendo o verbo, então, deixa de ser sujeito e passa a ser chamada de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, aqui é o que nós chamamos de oração principal. O aluno ele poderá ter dificuldade ainda em identificar a oração subordinada subjetiva. Então, uma regrinha aqui.
Na oração principal, o verbo inicia a oração principal. O verbo começa. E ele tem que estar na terceira pessoa do singular, né? E inicia a OP. Então o sujeito está posto, tá bom? Então, na oração subordinada substantiva subjetiva, né? Ela geralmente vem posposta à oração principal. E a oração principal tem um verbo na terceira pessoa do singular e inicia a oração principal. Tá bom? É uma característica dessa oração. Aí eu posso transformar toda essa oração em um mero pronome substantivo. É verdade isto. Isto é verdade. Então eu transformo num mero pronome substantivo. Tá? Ó, é verdade isto. Isto é verdade. Tudo bem? Então agora vamos para o segundo exemplo de oração subordinada substantiva. Então vejamos agora. A oração subordinada substantiva objetiva direta. E segunda. Um provérbio diz que as aparências enganam. Bom, nós temos um período composto. As aparências, um provérbio diz, verbo, primeira oração. Que as aparências enganam, verbo, segunda oração. Nós já sabemos, pela oração anterior, que o sujeito de engano, as aparências. Agora aqui o sujeito de diz. Quem diz? Um provérbio. Então já tem o sujeito aqui, ela não poderá ser oração subordinada substantiva subjetiva. Tá? Primeiro que não começa com o verbo. O verbo está na terceira pessoa do singular, só que eu tenho um sujeito aqui. Tá bom? Então o que está ligando a primeira oração à segunda é a conjunção integrante que. CI, então separa aqui. Ó. Um provérbio diz. O verbo dizer, né? Ele é verbo transitivo direto. Quem diz alguma coisa, né? Então, um provérbio diz o que. Quando eu lanço a pergunta o que para o verbo, né? É um verbo transitivo direto, eu estou buscando o objeto direto. Então, um provérbio diz o quê? Que as aparências enganam. Objeto direto. Mas, em se tratando de um período composto, eu tenho o verbo no objeto direto, então é chamado de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Exerce a função de objeto direto. Fácil, não? Terceiro exemplo. Poucos duvidam de que as aparências enganam. Então, cada verbo é uma oração. Poucos duvidam, verbo, primeira oração. As aparências enganam, verbo, segunda oração. Já sabemos que a conjunção que ela é a conjunção integrante. Né? Já sabemos também que o verbo enganam tem como sujeito as aparências. Né? E qual é o sujeito de duvidam? Eu faço a pergunta para o verbo. Quem duvida de que as aparências enganam? Poucos. Então aqui poucos, sujeito do verbo duvidar. Bom, veja a diferença desta daqui, que é um VTD, para cá. Quem duvida, duvida de. Então o de
faz parte da regência do verbo duvidar. Então, o verbo duvidar é um verbo transitivo indireto. Olha a preposição aqui. Então, eu tenho como elemento a preposição, pertencente ao verbo. Então, eu vou ter aqui poucos duvidam como oração principal. Mas quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, de que? Eu uso a preposição de e faço a pergunta. Então, de que as aparências enganam? Objeto indireto. E quando eu responder a pergunta de que, de quem, a quem para um verbo, eu tenho o que chamamos de objeto indireto. Mas, pelo fato de haver um verbo neste objeto indireto, então a oração ganha o nome de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ela exerce a função de objeto indireto, mas ganha essa nomenclatura porque neste objeto indireto há presença de um verbo. Agora nós vamos para os termos, ligados ao nome da oração principal. Então, vou apagar aqui. Vamos para o exemplo seguinte. No exemplo seguinte, nós temos: tenho certeza de que as aparências enganam. Quarto. Tenho certeza de que as aparências enganam. Vamos sublinhar o verbo para descobrir as orações. Tenho é um verbo primeira oração. Enganam, verbo segunda oração. Então, período composto por duas orações. O que está ligando? A conjunção integrante que. Tudo bem? Bom, agora nós já sabemos que o verbo enganar tem como sujeito as aparências. E o verbo tenho? Só fazer a pergunta aqui antes dele. Quem tem certeza de que as aparências enganam? Eu. Está implícito aqui na desinência, então tem o sujeito elíptico. Tá? Bom. Quem tem alguma coisa? Olha, o verbo transitivo direto. Tenho o quê? Certeza. Certeza é o objeto direto que completa o sentido aqui do verbo transitivo direto. Só que certeza é um substantivo. Ou seja, é um nome. E agora eu tenho também o que nós chamamos de preposição. Na anterior, a preposição estava amarrada ao verbo duvidam. Estava amarrada ao verbo duvidar. Aqui a preposição está ligada ao termo certeza, um nome. Então, faço aqui a separação. A primeira oração, tenho certeza, é a oração base, a oração principal. A conjunção pertence à segunda oração, tá bom? Bom, tenho o que? Certeza. Se eu parar aqui, eu tenho certeza. Você vai falar, pergunta para mim, certeza? De quê? Você vai me lançar a pergunta de quê ou de quem? Né? De quê? Quem tem certeza de alguma coisa. Então eu lanço a pergunta de quê para um nome. Eu vou ter o que nós chamamos de complemento nominal. Está completando o nome certeza. Tenho certeza de quê? Disto. De que as aparências enganam. Complemento nominal. Mas, pelo fato de haver um verbo, que é o verbo enganam, neste complemento nominal, então ganha o nome de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Agora a outra. O certo, tudo fraco. Vamos lá.
O certo é que as aparências enganam. Eu tenho o verbo é, primeira oração, verbo enganam, segunda oração. O que está ligando uma oração à outra é a conjunção integrante que. Então separa aqui. Esta oração não tem o que está na outra, então ela é chamada de oração principal. O que é? Pergunta assim. Aqui eu tenho a oração principal, porque eu não tenho a conjunção, como eu disse, tá? A conjunção está nessa daqui. Na oração principal eu tenho uma característica. Né? Qual característica? Eu tenho o que nós chamamos de verbo de ligação ser. Se eu tiver na oração principal o verbo de ligação ser, no caso aqui é o verbo é, mas aqui eu tenho o sujeito. Na primeira, o sujeito estava invertido, tá? Aqui eu tenho o sujeito. Então, como característica, eu vou ter um predicativo do sujeito. O certo é isto. Lembra que eu disse que usamos um pronome substantivo? Eu posso trocar a oração subordinada substantiva por um pronome substantivo. O certo é isto. Isto é o predicativo do sujeito, certo? Mas eu tenho um verbo aqui. Então esse predicativo, toda essa oração que eu transformei no pronome isto, o certo é isto. Então é o predicativo. Tendo verbo, ela deixa de ser predicativa só e passa a ser chamado oração subordinada substantiva predicativa. Como característica da oração subordinada substantiva predicativa, eu tenho que ter o verbo de ligação ser. Apenas o verbo de ligação ser. Tá bom? Então aqui eu tenho a oração principal e a oração subordinada substantiva predicativa. E aqui, sexta, o provérbio revelou uma grande verdade, que as aparências enganam. Ponto. Então, nessa totalidade, quantos verbos nós temos? O verbo revelou, primeira oração, né? E o verbo enganam, segunda oração. Que está ligando uma oração à outra, nós já sabemos que é a conjunção integrante que. Agora, olha, o verbo revelou tem como sujeito o provérbio. Tem como objeto direto uma grande verdade. O provérbio revelou uma grande verdade. Eu poderia tirar esses dois pontos e colocar ponto final. Agora, eu tenho uma oração que vem depois, iniciada ou introduzida pela conjunção integrante que vai explicar que verdade é esta. Então, verdade é um nome. Tá? Verdade é um nome. É um substantivo. Qual é a função do aposto? O aposto é um termo que explica o nome anterior. Tá? Então aqui eu tenho características dois pontos. Então toda vez que eu tiver um que após dois pontos, geralmente está funcionando como aposto. Explica o nome anterior. Então, a primeira oração, como não cabe, aqui eu vou pôr. A primeira oração, que é o provérbio revelou uma grande verdade, é a oração principal. A segunda oração, que inicia-se por que as aparências enganam, é a oração subordinada substantiva apositiva. Por quê? Ela funciona como aposto da palavra verdade. Está explicando que grande verdade é esta. Pelo fato de
haver um verbo nesse aposto, então ganha-se o nome de oração subordinada substantiva apositiva. Tá bom? Bom, vou fazer um exemplo com a conjunção integrante se. O aluno pode perguntar, nós usamos muito a conjunção integrante que, mas e a conjunção integrante se? Eu vou pô-lo aqui, um exemplo, porque mais à frente nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais e muitos podem confundir com a conjunção condicional. Então aqui, um 7º exemplo, tá bom? Diga assim, não sei se você sabe isto. Bem simples. Não sei se você sabe isso. Eu tenho o verbo sei, primeira oração, verbo sabe, segunda oração. O que está ligando este verbo a essa oração a esta? Tem um período composto de 2 orações. Se. Só que esse se não é condição. Porque quem sabe, sabe alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto, então aqui eu só posso ter uma conjunção integrante. Né? Então aqui eu tenho a oração principal. Sujeito do verbo sei, sou eu, sujeito elíptico. Percebo pela desinência verbal. Quem não sabe alguma coisa. Não sei o quê. Olha, lançando a pergunta após um verbo, se eu lançar a pergunta o que após um verbo transitivo, é porque ele é direto. Então, isto daqui, não sei o que. Se você sabe isso, então objeto direto. Pelo fato de ter o verbo sabe nessa oração, então é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Tá bom? Agora, se eu colocar assim, não sei que você sabe isto. Sintaticamente, olha, nós já fizemos aqui a análise. Sintaticamente vai ter a mesma classificação. Eu tenho um verbo transitivo direto, né? Primeira oração, e tenho aqui o verbo sabe, segunda oração. Só que nós temos a conjunção integrante que aqui, tá? Lá de cima nós temos a conjunção integrante se. É a oração principal, né? E isso daqui como que é? Quem não sabe alguma coisa. Não sei o quê. Que você sabe isso aqui. Eu tenho um objeto direto, né? Que responde ao verbo transitivo direto. Então é um objeto direto. Só que tem o verbo saber, portanto, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Sintaticamente, né? O processo de construção tem a mesma classificação. Agora, tem a mesma classificação sintática. São iguais. Agora, semanticamente, o que está expresso aqui é diferente daqui. Aqui eu não sei se você sabe isso. Eu tenho dúvida que você saiba alguma coisa. Agora aqui, só eu que não sei, mas você sabe. Tá? Então, semanticamente é uma diferença de sentido. Sintaticamente são iguais. Semanticamente são diferentes. Aqui, só eu que não sei que você sabe isso. Agora aqui, eu não tenho certeza se você sabe isso ou não. É diferente. Tudo bem? Então, as orações subordinadas substantivas, elas são ligadas à oração principal através das conjunções integrantes que e se. Então, o período composto, formado, né, por subordinação, formado pelas orações subordinadas substantivas, podem ser oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui exerce função de sujeito. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui exerce a função sintática de objeto direto. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Aqui exerce a função sintática de objeto indireto.
Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Aqui exerce a função sintática de complemento nominal. E a oração subordinada substantiva predicativa, aquela que exerce a função de predicativo. E finalizando, a oração subordinada substantiva apositiva, a que exerce a função sintática de aposto. Espero que todos tenham entendido. Bom dia!